Seja muito bem-vindo a mais um Papo de Fibra. Hoje a gente vai aqui conversar com a nossa convidada, que é a Roberta Reis. E aí, pasmem, ela é atleta de ultramaratona 12 horas. É isso mesmo, Roberto? É isso aí. Então a gente vai contar um pouco da história dela. Obviamente, antes ela vai contar um pouco da história dela até chegar nisso, né? A gente estava até aqui nos bastidores conversando sobre a história da entrada das mulheres nas corridas, né? Que a cultura vem pro papo de fibra, sabe? Que os bastidores vai rolando aqui, a gente vai aprendendo com essa mulherada maravilhosa que tá aqui ajudando a gente a trazer, né, histórias que transformam aí. Roberta, quantos km dá para fazer em 12 horas? Vai depender do ritmo, né. Mas essa última competição eu consegui fazer 106 km, 106 km. 106. A primeira vez que eu corri uma ultra foi em 2025, eu consegui 100 cravados. Aí a segunda 104 e agora 106, então eu vou sempre Então procurando você tá só melhorar. progredindo. É, vou E sempre tem uma procurando. meta assim? Tem. Qual que é? Quando eu bater ela, eu venho aqui te contar. Ah, então tá. É para adversários também não saberem, né? Porque tem isso aí, tem estratégia aí envolvida nisso aí. Tem. Bom, antes da gente falar especificamente sobre a corrida, né? Eu queria que você contasse sua história pra galera. Quem é você? Quem era você antes do assunto específico de hoje, que é a ultramaratona? Como que você chegou nisso? É bem legal pra galera saber. Tá bom, vou tentar resumir meus 41 anos de história. Eu nasci no interior do Acre, bem no interior mesmo. A maior parte da minha infância foi na beira do rio Acre. A gente era ribeirinho, plantava na praia. E eu sempre gostei de brincar de corrida, sabe? As brincadeiras que eu inventava com a galera, eu sempre tinha que ser a chefe, a dona de tudo e envolvia corrida. E era muito divertido. Eu também tinha uns pensamentos quando era criança que eu acho que são bem diferentes. Era assim, eu acordava cedo e pensava: "Hoje eu vou andar até eu não aguentar mais". Porque a nossa casa, ela atravessava vários campos, vários, florestas, né, a gente andava para chegar noutra colocação, para chegar noutra família. Eram pequenos povos que se reuniam e iam de colocações em colocações. E aí, às vezes, eu acordava e dizia assim: "Hoje eu quero andar até não aguentar mais andar. Hoje eu quero correr até não aguentar mais correr". E eu era muito criança quando eu pensava nisso, e eu fazia isso realmente. Sem mensurar a Sem quilometragem ainda. mensurar, às vezes eu chegava no lugar e não dava mais tempo para voltar, e eu ficava naquele local. Eu dizia não tinha como avisar para minha avó e eu só dizia: "Hoje eu vou dormir aqui, tia Chica, tia Raimunda". E aí depois eu voltava. Eu fazia essas coisas. E a nossa infância foi bem rural, assim, bem, eh, na roça mesmo, correndo atrás de boi, correndo atrás de cavalo. Com 9 anos eu fui embora de casa para poder estudar, porque na região que a gente morava não tinha mais escola. Foi um momento, assim, bem difícil, porque eu tinha medo de ir para a cidade, né. Eu vivia ali com a minha avó e ela dizia: "Roberta, não dá para você continuar aqui". E a nossa família, até a minha geração, ela não teve acesso à educação, não teve acesso a estudar. E a vovó, ela tinha muito tristeza de não saber ler, de não saber estudar. Eu lembro que ela ficava bem constrangida por não saber as letras. Ela era muito sábia, mas ela dizia assim, quando envolvia estudos, ela dizia assim: "Eu sou triste por não saber as letras, eu quero que você aprenda". E foi bem difícil, foi assim um dos momentos mais difíceis, foi ter que sair da companhia da minha avó e ir para um lugar Que que eu não era a sua conhecia referência ninguém. ali, né? Sim. E eu fui morar na casa de uma professora para poder estudar. Aí eu cuidava das crianças, cuidava de aprender tarefas domésticas que eu não sabia, né, porque a gente tinha uma realidade totalmente diferente. Depois eu fui para a capital, que já foi outra transformação também, outra grande transformação, ter que ir para outro lugar bem maior. E todas essas mudanças, elas eram difíceis, mas elas me deixavam também mais forte, também me preparavam para galgar coisas maiores também. E aí eu consegui estudar, ir para a universidade, me formei. Só que eu sempre gostei de educação física, sempre gostei de estudar e sempre gostei de esporte, né. Mas eu não levava isso para um lado assim: "Ah, vou ser uma atleta", nunca pensei em ser um atleta.
Na idade adulta, eu tive um problema sério de depressão e ansiedade, muito sério mesmo. E um dia eu entrei, assim, numa crise de ansiedade e eu saí correndo, correndo, correndo. E eu percebi que me ajudou bastante. Assim, o fato de eu correr me ajudou, eu não sabia quanto que assim, deu aquela, né, aquela aliviada. Eu disse: "Ai, que legal, agora eu vou voltar a correr". E aí eu lembrei, assim, eu olhei no espelho: "Lembra que tu corria?". Aí eu lembrei das corridas no campo, da rua, e aí a corrida nesse momento ela foi o meu remédio. E eu corria muito, muito, todos os dias eu corria, sem preocupação de Performance, tempo, performance, eu não tinha quilômetros, relógio, não tinha nada apropriado, eu só só corria, corrida. só corria. E eu estava numa época, assim, de saúde mental bem difícil mesmo, eu tomava medicamento, e aí sem muitos planejamentos eu fui melhorando, passei a tomar os remédios mais leves, até chegar ao ponto de não precisar tomar remédio nenhum, que é bem incrível que quando a gente chega a tomar remédio, a primeira coisa que o psiquiatra fala é: "Não vai não vai ter que tomar sempre". Mas não foi bem legal, eu fui me reerguendo cada vez melhor. Em 2021, pós ali pandemia, porque na pandemia eu tive um baque, assim, foi difícil na pandemia, eu tinha uma agenda muito, dinâmica e de repente parou, e aí quando parou eu também senti esse baque, sabe, foi como se um carro em alta velocidade parasse e eu batesse o meu rosto, assim, no volante, e aí aquilo aí eu senti, e aí eu voltei a repensar aqueles momentos, né, foi como se eu tivesse que caísse de novo no buraco, assim, da depressão. E aí nós mudamos nesse período, eu, meu marido e minhas filhas, a gente foi para o Mato Grosso, e lá no Mato Grosso estava melhor a cidade que a gente mudou, o Covid ele não estava tão severo como na cidade que nós estávamos, né. E lá tinha uma revolução para a corrida. O secretário de esporte era muito ativo, que era o Jackson, eu lembro do Jackson. Então eu nunca tinha vivido essa comunidade de corredores, como atletas, como provas, é tanto que eu nunca tinha participado de uma prova. A primeira vez que eu participei de uma prova de corrida foi na cidade de Lucas do Rio Verde, Caramba, e foi emocionante, porque eu nunca tinha passado, assim, pela aquela adrenalina de, né, sai para competir. competir, aquela coisa de linha de chegada, isso foi assim, nossa, foi revolucionário para mim, porque a corrida era um remédio e de repente se tornou uma competição. E eu também sou muito competitiva, eu nunca quero perder. Eu cresci assistindo Ayrton Senna. Eu falo que as gerações elas são influenciadas pelos seus ídolos, né, então quem teve o Senna, por exemplo, como ídolo, tem um pouco disso realmente. E é interessante que você não competitivo desde o início da sua frase aí já deu para sacar, né, quando você corria e aí você já falou, assim, que você que comandava, né, já estava ali. E o engraçado, só fazendo um parênteses aqui, que a gente sempre divulga, o exercício, muitas vezes, falando para as pessoas que ele é remédio, né. Legal. Ele não só ele é vacina, porque ele previne, e ele é remédio. Então ele tem prevenção ou profilaxia e terapia. E aí, a sua história é justamente isso, né, porque em nenhum momento você, vinculou a corrida inicialmente à performance. Não. 100% para o bem-estar físico e mental, a ponto de pegar medicações que realmente te escravizam, de certa forma você fica dependente dela, por N motivos, inclusive farmacológicos, e você conseguir tirar 100% dessa medicação, né, então o poder que o exercício ele tem. E aí depois que você foi chegar Sim, na performance, aí veio a competição, aí você foi beliscada ali, mordida por esse bichinho, e aí? Conta sim. pra gente. E o engraçado é que foram muitos anos que eu fiquei correndo sem competir. Porque geralmente as pessoas começam a correr e se elas não têm aquela dopamina da competição, se ela não tá Abandona, né. mostrando hoje, né, a gente tem muito nas redes sociais, mostrar o pace, mostrar o que tá fazendo, se elas não têm esse incentivo, elas param. Mas, a corrida, ela era por si só o meu estímulo, só correr já era o meu estímulo maior. E eu não tinha planos de competir.
Foi assim, tipo um acaso, O vou famoso vou não é terapia, mas era terapêutico, né. isso. E aí eu participei dessa primeira corrida, já ganhei um pódio, já foi, assim, emocionante demais, já foi muito bom. E desde então não parei mais de competir, não parei mais. Foi 2021, dezembro de 2021, a primeira vez que eu corri numa prova de competição. Mas era uma competição, sem entender, sabe. Não tinha treinamento, não tinha planilha, não tinha treinador. Eu ia muito no Quero chegar, né. vou correr. Vamos ver o que que vai dar. Eu não gostava de outros exercícios, só corria, mas aí eu comecei a fazer funcional, né, comecei a pensar, a pesquisar mais. Eu gosto, geralmente eu trabalho muito com estratégia, então tudo que eu vou fazer, eu quero fazer, mas eu quero fazer bem feito. Então, deixa eu ver o que que acontece, o que que eu preciso, onde eu preciso melhorar para fazer isso, para fazer aquilo. E aí, naturalmente, eu fui estudando um pouquinho de fisiologia, fui estudando nutrição, fui estudando o que que me levaria a ter uma performance melhor. E aí passou, de 2021 a 2024, eu só corria em competições de 5 km, que é outra coisa que é bem diferente também. Hoje eu vejo os corredores, eles correm em 5 km, 10 km, e eles já querem ir para uma maratona. Tá meio que na moda você dizer que é maratonista ou colocar na bio do seu Instagram que você é maratonista. Mas eu fiquei tanto tempo nos 21 km que as pessoas dizem assim: "Ela só sabe correr 5 km?" E eu não fiquei com pressa, sabe, eu fiquei ali curtindo meus Curtindo, você cinco curtiu o km. processo que a gente Sim, fala, né. foi isso mesmo. E isso me trouxe um amadurecimento bem diferente, que eu vejo os atletas das competições terem, né. E também me possibilitou não me machucar, a me fortalecer, né, a ser uma atleta Você foi forte. subindo o volume gradualmente, Isso, né. Não passou a carroça na frente dos isso bois, como a mesmo, gente diz, né. exatamente. Deu tempo de adaptação, curti o processo realmente. Hoje, cada vez mais difícil a gente ver isso, porque normalmente é o que você falou, a dopamina rápida, que não está vinculada à atividade em si, né, em Sim, outras coisas, outros motivadores. E o fato também de a gente viver num mundo que todo lado que você olha é alta performance, pressão por alta performance, faz com que as pessoas abandonem o processo ou não foquem no processo. Ou negligencia a importância do processo. E aí abandona, ou então tenta fazer subida de volume muito rápido, porque não quer seguir o processo. E aí tem as lesões, aí vem um abandono. Eu, às vezes, até um esgotamento psicofísico e o burnout, que é o abandono da prática que uma vez já foi muito querida, viram algo onde eu não quero mais, né? é pura verdade isso aí, pura verdade. Principalmente porque a gente não só corre, né, a gente tem atividades com o trabalho, com nossa casa, com a nossa família. Que a gente chama de atletas da vida real, né? Isso, os amadores eles fazem 1 milhão de coisas. A primeira vez que eu corri 100 km, eu era funcionária CLT de uma empresa. Então eu tinha que treinar de madrugada, antes de ir trabalhar, ou depois do trabalho. Então, ou você tem uma estratégia, você entende direitinho qual é o papel ali da competição, do seu esporte, ou então você não vai ter vida útil nessa área. Onde que foi essa virada de chave, assim, de você começar a subir os volumes? Então, em 2024, eu participei da corrida de Reis, porque uma das sequelas que eu tinha da questão da depressão era social, eu tinha medo de multidão. Então eu participava só de competições dentro da minha cidade, que não eram muitos atletas, mas Entendi. quando vinha a ideia ou vinha o convite: "Roberta, vamos correr na capital?". Aí eu pesquisava quantos mil corredores. Entendi. Eu pesquisava tudo. Aí eu dizia assim: "Não vou conseguir". Só que eu falava só pra mim, né. Então eu comecei a ser convidada para competições que eram mais atletas e eu tinha medo do volume de pessoas ao meu redor ali, tinha medo da multidão. Uhum. E aí com a ajuda do meu marido também, ele disse assim: "Eu vou contigo e nós vamos participar junto, não precisa tu performar, a gente vai correndo devagar, bem atrás, não precisa tu se E ele é preocupar". educador físico, Não, não, meu não? meu marido ele é formado em economia, É é mesmo? E aí bancário. te Mas impulsionou, mas assim? ele é o meu fã número um. Ele Que disse: "Não, eu maneiro. vou contigo", era próximo ali do aniversário dele, a corrida de Reis é como se fosse a São Silvestre do Mato Grosso. Uhum. É muita gente.
E aí eu disse: "Tá bom, vou contigo, então sendo assim eu vou". E aí eu fui, e aí foi muito legal, E ele já porque corria. ele corre junto comigo, ele começou a Aham. correr junto comigo. E aí eu disse: "Nossa, não é o bicho de 7 cabeças que eu achei que era, eu vou dar conta". E aí nesse ano eu me preparei para minha primeira maratona, só que Ah, eu que não tinha legal. noção nenhuma de como treinar para uma maratona. E aí eu encontrei dentro da cidade que eu morava, ali em Lucas do Rio Verde, um colega de equipe, que eu faço parte da ACO, que é a Associação de Corredores de Rua de Lucas do Rio Verde. Uhum. E aí nessa equipe tem um rapaz que ele já era ultramaratonista e todo mundo falava: "O Sivaldo vai conseguir te ajudar". E aí o Sivaldo foi o meu primeiro treinador. Ele foi ali, ele que preparou minha planilha, ele que me incentivou, ele participou da prova também, e aí foi uma prova bem legal, eu consegui ganhar em primeiro lugar, foi a primeira maratona de Cuiabá. Ó. E E desafio, porque sim, Cuiabá, quente e úmido, se sim, você errar na muita estratégia subida, é. e foi assim, foi maravilhoso. Foi uma prova bem difícil, eu senti cãibra pela primeira vez. Não foi fácil, sabe, era um percurso bem desafiador, mas mudou ali, foi um divisor para mim de águas ali, participar daquela prova. Eu tive muito apoio do Sivaldo, do meu marido, assim, me incentivando, mas era um treinamento bem sabe, que me esgotava, trabalhar, cuidar de tudo e treinar para aquela prova, porque era totalmente diferente ali, me tirou totalmente da zona de conforto, que era treinar, e eu nem treinava tão bem, assim, para as provas curtas, né. Então, nesse período que eu estava de me preparar para maratona, eu recebi um reels de uma mulher, essa mulher, ela é a ultramaratonista, ela tinha um recorde mundial, é a Camille, ela é da Austrália. E eu nem sabia que existia ultras maratonas. De 12 horas, é. Esse reels Não, que você recebeu, não? não, não. Eu só entendi que existia outras maratonas, porque as outras maratonas, elas são de 12, de 24, 48 horas, existe várias modalidades, né. E aí quando eu vi aquilo, eu achei impressionante como uma mulher consegue correr 100 km, um dia inteiro correndo, como que acontece isso? E eu fiquei tão impactada, eu comecei a pesquisar. Aí entrei em contato com ela, conversei com ela, perguntei quanto tempo ela corria, o que que ela fazia, e ela estava com recorde mundial. Aí eu disse: "Ah não, se ela faz isso, eu vou fazer isso". E aquilo, assim, me impactou demais, né, ele mandou e eu fiquei, aí no ano seguinte uma japonesa bateu o recorde dela. Você entrou em contato com a Entrei em japonesa? contato com a japonesa também, né. Tinha sido uma competição totalmente diferente, aí eu fui estudar o ambiente que elas estavam, o que que tinha acontecido, o que que elas comiam, o que que elas faziam. E aí aquilo ficou na minha cabeça. E eu disse: "Será que isso existe no Brasil? Quem é a Que mulher do legal. Brasil que está fazendo isso?". E eu não encontrava ninguém. E aí eu encontrei o Daniel de Oliveira, que ele é um ultra triatleta. Ele é um dos homens mais resistentes que existe, e ele tem os recordes sul-americanos, ele é na minha opinião, ele é o brasileiro mais resistente que nós temos na atualidade. E aí eu Ó. entrei em contato com ele, né, e eu fui bem direto, só eu sou uma corredora iniciante, eu faço isso, isso e isso, e eu quero fazer isso". Aí aí acho que ele pensou assim: "Nossa, essa menina é muito audaciosa". Mas aí, com o resultado da maratona, porque você só pode correr uma ultra, para você correr uma ultra, você tem que ter um índice na maratona, né. Na maratona eu consegui fazer em 3 horas e 25 minutos, foi uma boa estreia, para o nível de treinamento e Bom nível de demais. rotina que eu tinha. Ele gostou, depois disso eu fiz um treino na minha cidade de 50 km, e eu mandei o resultado para ele, e aí ele gostou, ele disse assim: "Eu vou te treinar". E aí ele me treinou, tipo, eu não paguei nada pra ele me treinou pra correr, em Búzios, participar da Ultra Tri. Aí em 2025 eu fui representando o Brasil na Ultra Tri, que é Ó. uma competição que tem em Búzios. E nessa competição você tem até 14 horas pra fazer 100 km. Nó. E aí eu fiz todo o treinamento com ele, e aí eu consegui, terminar em 12 horas. Aí pronto, aí ali foi um destrave pra mim.
Porque eu disse assim, era muito difícil eu acreditar. Eu não falava para ninguém, mas quando a conversa interna entre eu dizia assim: "Como que eu vou correr Aquele jogo interno ali, né. como que eu vou fazer 100 km?". Quando chegava ali na faixa ali de 70, que quando o corpo dá uma quebrada, acontece as muralhas, eu pensava: "Como vou correr mais 30 km em cima dessa muralha?". Mas aí quando eu quebrei isso, quando eu consegui correr os 100 km, aí eu disse: "Não, agora". Tá, vou pegar aí. Beleza, bateu lá. Você chegou nesse momento da prova dos 70. Chegou a muralha mesmo? Foi nos 70? Que aconteceu? Nessa prova, eu tinha um relógio que ele era muito, assim, basicão, e ele não aguentou. Quando chegou com 58 km, ele descarregou. Caraca, E aí eu perdi a noção completamente estava ao da léu. de onde eu estava, assim, de quantos km eu estava. Isso foi muito bom para mim, porque às vezes o corredor, ele se apega muito ao pace que o relógio está mostrando, Fica na crença ali ao daquele. batimento cardíaco que o relógio está mostrando. Nesse momento, eu me reconectei com aquela Roberta que corria sem GPS, sem relógio. Talvez até nos S campos lá na infância. Isso, exatamente. Porque que acontece? Nas Olha, outras legal. maratonas, você se reconecta com a versão de você que você acha que não existe mais. Você se reconecta com uma versão de você que os rótulos da vida, de certa forma, abafaram. É por isso que as outras maratonas, elas são tão diferentes, elas são tão exclusivas, porque você É precisa que é quase se uma meditação, né, assim, é é é guardadas as proporções, mas é você é um 12 horas com você mesmo sim, ali. é porque você tem que se despir de tudo, sabe, de todos os rótulos, de tudo que você achava que era ou que não era, e aí naquele nível de exaustão que você tá, você se encontra com realmente com quem você é, de verdade. Sem se preocupar com o que as pessoas pensam, e aí você passa a abraçar essa versão que você imaginava, às vezes, que não existia. Legal demais. Aí tá, aí seu relógio bugou ou acabou a Não, ele bateria, acabou totalmente a e aí bateria. você foi, aí você já não tinha referência da Não. quilometragem. E aí, como eu percebi, assim, nesse momento, a competição ficou mais forte para mim, porque eu estava ali competindo já com os homens, eu não estava mais competindo com as mulheres da prova. E aí eu estava no quarto lugar, mas eu estava em quinto lugar, mas eu estava muito próximo do rapaz de quarto lugar. E aí eu parei de focar na dor que eu estava sentindo e passei a focar em passar dele. Então cada volta que eu dava, eu queria só eu ficava olhando para ele e mirando passar dele. E aí passou, né, eu parei de acompanhar a quilometragem, e até pedi para o meu marido, a única coisa que eu perguntava para ele era assim: "Vai dar tempo?", porque eu não queria ser eliminada pelo tempo, né. Ele dizia: "Vai dar tempo, não se preocupa, vai dar tempo". Então a competição, ela nessa prova, ela me ajudou, porque eu abandonei toda a fragilidade da dor, do que eu estava Então você sentindo. não bateu no muro nessa prova, né? Eu tive um muro, de fragilidade um tempo, né, é porque eu estava com o pé direito machucado, eu tinha machucado poucos dias antes da prova, eu dei uma machucada no meu calcanhar, estava ali, e eu tinha umas questões emocionais para resolver com a minha mãe, e aí eu resolvi nessa prova. É natural você ter minis delírios em provas de longas distância, sabe. E aí nessa prova eu resolvi isso, e essa muralha dos 100 quebrou, assim, esfarelou totalmente. Eu percebi que era mais medo, insegurança, era mais psicológico do que físico, o meu físico estava bem, era o meu psicológico que estava com a muralha. Caraca. E como que é esse dia a dia hoje, assim? Eu acho que as pessoas vão estar se perguntando. Tá, hoje, como é que é a sua vida profissional? Como que você faz para treinar? Como que você faz para descansar? Você tem treinador hoje? Você não tem treinador hoje? A curiosidade, né? Uhum. Tá todo mundo ali se perguntando. Fala pra gente. Eu fui muito abençoada, porque muitas portas se abriram depois que eu corri 100 km, muita gente, comecei a conhecer muita gente legal que, de alguma forma, se identificou comigo, gostou de conversar comigo, gostou da minha vibe, e quando as energias semelhantes se encontram, né, a gente passa a fazer parcerias muito boas.
A minha rotina é uma rotina de uma mãe, sou mãe atípica, eu tenho 2 filhas, a Laura e a Clara. A Laurinha é minha filha autista mais velha, tem 13 aninhos. A Clara tem 8 anos, então eu sou uma mãe dedicada ali de cuidar, de fazer tarefa, de levar para a escola, de buscar, de cuidar de rotina, terapia, toda essa parte que não daria para te explicar, mas que é bem difícil ser uma mãe atípica no Brasil. Eu gosto de cuidar da minha casa, eu gosto de plantinhas, eu tenho 2 gatos também, o Flow e o Tal. E também gosto de cuidar da agenda do meu marido, eu sou educadora, eu trabalho com educação corporativa, trabalho com RH também, eu gosto de Legal. fazer seleção, eu gosto de estudar neurociência, gosto de estudar alta performance, psicologia. Então, às vezes, eu estou treinando e estou estudando um podcast de uma área que eu gosto de estudar. Eu trabalho com estratégia em tudo que eu faço, desde a limpeza de um banheiro até a parte do meu treino. E, atualmente, eu estou sendo treinada pelo um cara que eu admiro muito. Quando eu era criança, eu assisti um filme que é aquele do Daniel San, que ele tinha um Aham. mestre. Tu coloca o casaco, E tira o e casaco. isso. E eu sempre pensei: "Um dia que eu for atleta, eu vou ter um mestre, eu vou ter um treinador que eu vou vai ser desse jeito, Karate Kid. ele vai me transformar, eu vou ser tipo um azarão e ele vai me transformar num grande lutador de", sabe. Eu era criança quando assisti esse filme e isso ficou na minha cabeça. E hoje, com o Wilson, o nome do meu treinador, tô até com a blusa da assessoria dele, que é Mente de Ultra, Ah, legal. e eu sinto essa sensação de quando eu era criança, sabe, de ter o meu mestre. O Wilson, ele é o segundo melhor ultramaratonista do Brasil, ele tem o recorde de 100, 12 e 24 horas. Já representou a seleção brasileira várias vezes em mundiais. Por que que eu escolhi o Wilson? Porque ele tem tudo o que eu quero. Ele tem performance, né, ele ainda é um atleta, ele não é só um treinador, então ele sabe, ele sente na pele o que é estar na pista em 12 e em 24 horas. Então, isso é um dos requisitos de eu ter escolhido ele para ser meu treinador, porque eu acredito que a pessoa que vai te levar naquele objetivo é uma pessoa que já fez aquele objetivo. Pode ser uma crença, mas eu acredito assim. E ele é uma pessoa muito humilde, muito boa. E isso também se conectou comigo, com as minhas raízes, com a minha infância. Eu ele me faz me reconectar também com isso, então isso ele tem um combo perfeito, sabe. Pra mim ele é um treinador perfeito, que ele junta tudo isso. E aí você consegue encaixar a rotina dos treinos, recuperação, descanso, com a rotina que não parou também, seu trabalho, Sim, a maternidade, todas essas tarefas, hoje você consegue encaixar tudo de boa. sim. Mas tem que acordar 4 da manhã, não? É, tem que acordar bem cedo e a gente tem que dar prioridade, né, aquele Pareto explicou pra gente, Uhum. né, o 80, 20/80. 90. Então, assim, não tem problema algumas coisas ficarem mal feitas ou não forem feitas no momento, você não pode ser o seu carrasco. Você tem que analisar, pegar todas as suas tarefas, analisar o que que é os seus 20%. Depois que você tem essa claridade, então as coisas vão fluir. E aí você foca nisso. O que que é importante para você? Hoje eu percebo que as pessoas elas estão perdidas. Elas se perdem no telefone, porque elas não têm, a clareza do que é importante para elas. Eu sei o que é importante para mim, então eu cumpro o que é importante para mim. Tem coisas que não tem como outra pessoa fazer. Eu também tenho muito apoio do meu marido. Meu marido, ele é meu parceiro, meu sócio em tudo. Ele Ele não é um ajudador, ele é meu sócio, então ele me ajuda a cuidar das crianças, me ajuda a cuidar da casa, ele faz a parte dele, e eu faço a minha parte. Às vezes a gente troca, às vezes eu faço a parte dele, mas a gente tá ali sempre em parceria, né. Isso é muito bom, eu sei que tem algumas mulheres que não têm esse A privilégio. cumplicidade ali, Isso. o E apoio. aí, tem dado certo, por isso, por essa estratégia e essa organização.
bacana. Sei que você está curtindo a entrevista, mas deixa eu te contar uma novidade. O Papo de Fibra agora tem como parceiro o Grupo Safra, um dos maiores conglomerados financeiros do país, com mais de 180 anos de história. Aqui em Juiz de Fora, a unidade Ultra Private Safra Invest conta com a Navon Investimentos, especializada em atendimento 360 graus para investidores do Brasil e do exterior. Aponte a câmera no QR Code na tela e saiba mais. Obrigado pela atenção e vamos voltar para a entrevista. Vamos voltar lá quando você começou a correr uma outra maratona. Para quem tá olhando ali e falar assim, pô, igual você fez lá atrás, eu acho que eu posso fazer isso também. Quais as dicas, né, se você hoje, aconselhando você mesmo quando estava começando, quais as dicas que você traria? Quais são erros clássicos na hora da prova ou antes da prova que você aconselharia? E da preparação também, né, do caminho que te leva a conseguir fazer a primeira ultra, né? Sim. O primeiro de tudo é você ter um profissional que você confia. Se você tem um profissional, um treinador que você confia, esse é o primeiro seria o meu primeiro passo. Segundo, segue o plano. Sem atalho, sem pressa. A corrida não é um esporte para gente apressado. Não é um lugar de você apurar a sua paciência. Você não tem que ter pressa em aumentar o volume, aumentar a competição. Eu recebo muita mensagem assim no meu Instagram: "Roberta, eu fiz uma maratona para baixo de 4. Tô querendo correr uma ultra de 84. O que que tu acha?" Eu disse: "Eu acho que não é uma boa ideia você dobrar. Eu acho que não é uma boa ideia. Você precisa de um lastro muscular", porque assim, as pessoas hoje têm um corpo forte, elas vêm de outro esporte, mas a corrida ela requer amadurecimento de músculos, de outras partes do seu corpo que não estão É, amadurecidas. tendão, ligamento, Então assim, cápsula, calma, faz outra maratona, cabeça também. faz 50 km, faz um macrociclo ali certinho com o teu treinador, né, dá uma olhada no teu coração se ele tá bem, faz um exame no teu coração, mas calma, não precisa tu partir pra ultra de primeira. As pessoas elas acham que eu fui muito rápido pra ultra, mas eu não fui, é porque eu era uma corredora em off. Eu tenho mais de 20 anos de corrida, só que eu comecei a competir em 2021. É, porque se você olha só as competições, né, É. faz sentido. E eu sou uma pessoa muito tranquila, muito tranquila. Se o meu treinador disser assim: "Roberta, tu vai correr só prova X", ótimo. Ótimo. Tem pessoas com menos tempo do que eu que já tá fazendo as 24 horas. Mas para o meu treinador disse: "Não, vamos fazer 12. Vamos fazer 12 de novo? Bora". Esse é o legal de você confiar. Você ter um treinador e você É, confiar no no planejamento. processo. Uhum. E não adianta só você confiar você tem que cumprir o planejamento. Porque a disciplina, ela não é o carrasco do atleta, ela é a proteção do atleta. Ela é o corta-vento. A disciplina hoje, pra mim, assim, eu não levo a disciplina como: "Nossa, que peso, como é ruim". Não, a disciplina é minha amiga. Ela é meu corta-vento, ela é minha liberdade. Porque a disciplina, quando você dá a mão pra ela, quando você anda de mão dada, quando ela se torna uma coisa leve pra você, é é a tua aliada, entende? Tudo fica mais fácil. Você tem que fazer um treino? Tenho. Faz. Agora, se você mentalmente você coloca na sua cabeça o peso, nossa, eu tenho que treinar, tenho que trabalhar. Se você traz o peso mentalmente, isso vai se espalhar no seu físico. Eu não levo nada com peso. Ah, Roberta, tem que fazer 50 km de treino no domingo. Eu vou dizendo para minha mente assim: tá tudo certo, é só 50 km, é só 5 horas na pista, Roberta. E aí o meu corpo vai sendo enganado, que tá tudo certo, e vai acreditando em mim. Faz muito sentido isso que você falou, até porque se a pessoa escolher um treinador, parte do princípio que ela confia no treinador. E se ela desobedece, vamos dizer assim, o planejamento, que não é feito pelo treinador, normalmente é feito o treinador debatendo com o seu atleta, né? Aham. Ela tá dizendo não para ela mesma, né? Sim, Então, assim, isso gera riscos para ela
E aí pode chegar ao risco até do abandono de uma atividade que Sim. outrora era uma atividade altamente prazerosa para ela. Vamos falar de patrocínio. Você conseguiu patrocínio, apoio para essas provas, porque são provas longas, né? Qual que é a importância disso? Tem marcas hoje que te apoiam ou que querem te apoiar? Então, eu tive parceria com a cidade que eu moro, né, Lucas do Rio Verde. A secretaria de esporte da nossa cidade, ela tem um incentivo incrível para o esporte. Ela acredita assim: o esporte é saúde. Se nós investirmos em esporte, nós vamos precisar investir menos em saúde. Então, assim, Lucas do Rio Verde hoje, ele é Legal. uma referência incrível para todo o Mato Grosso. Nós temos corridas todos os meses do ano. E é uma coisa que só as pessoas que moram lá sabem, assim, do tanto que tem investimento. A prefeitura não investe só na corrida, tá? Tem todas as modalidades que você Que imaginar na isso, que cidade. legal. É. Tem nossa, é incrível Brasil, né? exatamente. É incrível, assim, é o investimento que Lucas do Rio Verde faz no esporte, no geral, em todas as áreas que você imaginar. A cidade, ela foi programada para as pessoas serem atletas, Que legal. né. E aí, quando eu fui participar da Ultra Tri, que era uma mundial, eu fui apoiada pela Secretaria de Esporte, eles me apoiaram, e foi nossa, foi muito bom, porque eu só pude participar de um evento daquela magnitude, né, de ali estar do lado de atletas de todos os países, porque tinham mais de 10 países representados, atletas de elite. Então, quando você tem acesso a esse tipo de atleta, a sua mentalidade muda também. Uhum. Foi importante pra mim, assim, sair ali como totalmente ninguém me conhecia, eu era totalmente anônima. Foi a primeira vez que eu participei de uma ultramaratona. E nessa modalidade existia o a triatlo, porque essa prova em si, o foco dela é o triatlo. E aí tinha a modalidade de 5 maratonas, uma maratona todo dia, e tinha a modalidade de 100 km. Caramba. Então eu tive, assim, um hall de super atletas, os melhores dos países, de conversar com eles, e isso me abriu muito a minha mente, assim, abriu muito o meu leque de experiência. Legal demais. Depois eu participei de uma outra que foi no Mato Grosso, então eu não tive tantos gastos, mas eu tive apoio, assim, de fisioterapeuta, nutricionista, né, esses parceiros. E essa prova também eu tive parcerias, né. E por que que é tão importante, assim, a parte do patrocínio? Porque ela te possibilita a ir mais rápido para uma competição. Tipo, uma competição que eu ia ter que demorar muito mais tempo para me organizar financeiramente, até mesmo nos treinos, suplementação. Então, quando você recebe o apoio de uma marca ou de eu nunca, representei nenhuma marca, mas quando você recebe o apoio de um patrocínio, um um recorde que você ia bater em 5 anos, você bate em 2. Uma competição que você só teria acesso a ela, porque elas são muito caras, né, a Ultra Tri você paga em dólar, eh, essas maratonas, essas ultras maratonas, elas não são baratas, porque requer Isso que eu ia todo perguntar, a inscrição. a inscrição não é acessível, porque é um evento que requer, todo uma segurança para os atletas, né. Quem está ali organizando uma prova de 12, 24 horas, nossa, é muita responsabilidade, né. E essa prova também, ela traz índice para a seleção, né, então tem mais custos ainda para ser realizada. Então, são provas mais caras, mas também são provas que te dá um retorno maior. É como se você estivesse investindo ali na bolsa de valores, né. É diferente, você vai para comprar ações mais baratas ou mais caras, você vai, né, pagar mais caro. Então é como se eu tivesse investindo maior, um tempo maior, um preço maior para poder participar delas. E hoje, depois dessas provas, você tem aumentou a procura do apoio ou facilitou a sua busca pelos apoios? Como é que tá? Eu ainda tô vivendo o meu momento recuperação, né. Tem uma prova para fazer ainda nesse ano, na verdade esse ano ainda tenho 2 provas para fazer, uma em São Paulo e uma no Mato Grosso. E geralmente quando a gente participa, eu tive um resultado muito bom. Esses 106 km me coloca como primeira do ranking no Brasil, então eu fico ali como
a número 1 das 12 horas com essa quilometragem Meus parabéns. de 106 km, dá para melhorar, né, ainda. E então, ainda estou organizando, assim, para entender direitinho qual empresa, eu quero representar, porque tem que ser também uma empresa que esteja na mesma vibe que eu tô. Eu não quero representar empresa, assim, que não esteja Alinhado com seus alinhada com meus valores. valores, Uhum, que de alguma maneira eu possa, tipo, me arrepender depois, porque é minha imagem que vai estar ali também, né. uhum. Às vezes você fica tão desesperado: "Ah, eu quero a todo custo", mas eu sou muito cautelosa, sabe, na minha imagem, o tanto quanto eu sou o esporte ele molda o nosso caráter. Ele vai te preparando para a vida, É sabe. mais um benefício, né. Ele vai te preparando. A vida, ela ensina a gente a correr, mas a corrida, ela ensina a gente a viver. Então você passa a ser uma pessoa menos emocionada, não é qualquer coisa que chega pra você, se a pessoa chega pra mim, é pegar ou largar, eu digo: "Eu largo", porque isso não existe pra mim. Por que o pegar ou largar? O que tá por trás desse pegar ou largar? Então, a corrida ela te prepara para que tu não seja uma boba, uma pessoa, a sabe, que possa, assim, envolver em qualquer uma coisa que você poderia ter evitado por simplesmente ser mais cautelosa. Ah, legal demais. Mais um ponto que o esporte acaba trazendo pra gente, né, no dia a dia. Bom, a gente está caminhando para o final, mas antes de a gente caminhar para o final, eu queria que você contasse agora, porque você acabou de vir de Indaiatuba, né? Foi 12 horas, cento e quantos km? 106. 106. Conta um pouco pra galera como é que foi essa prova, você ficou satisfeito com o seu resultado? Essa prova foi muito legal, porque é a primeira prova que eu estou participando com esse treinador. Então, assim, é o nosso primeiro teste. Se o treino tá dando certo, se a alimentação tá dando certo, se a nossa estratégia tá dando certo. Então, assim, foi muito especial. Também foi a primeira ultra internacional, eu nunca tinha participado de uma ultra internacional. E foi um misto, assim, de várias primeiras vezes, né. Foi legal também conhecer os atletas que estavam lá, a gente sempre ganha com esse network de Essa atletas troca, né? super experientes, sabe, na pista. E eu fiquei bem feliz com o resultado, eu queria ter feito mais, não era a minha meta 106, eu tinha uma meta mais audaciosa, mas eu queria seguir o plano que meu professor tinha passado ali, queria seguir o que ele tinha falado. E eu terminei muito inteira, sabe, quando tu termina 12 horas, tranquila, não senti tanto cansaço como eu senti na primeira e na segunda vez que eu participei de 12 horas. Também tive um super recovery na academia que me ajudou, assim, nossa, o que demorava 3 dias para recuperar, eu recuperei em 1 dia só, Rolou a fazendo. bota de compressão. Exatamente, foi bem legal, foi bem importante para mim. E e foi uma experiência, assim, bem especial, sabe. Todo esse conjunto que E eu validou o treinador, o processo? foi muito bom, meu treinador foi lá cuidar, fazer o meu staff, ele e a esposa dele. A minha irmã também foi a primeira vez que ela acompanhou para ela entender como é que é assim, A essa vida, que ela não dinâmica. tem noção, né, para ela entender. Então foi especial por vários motivos. Legal. Foi a primeira vez que eu participei de uma ultra sem o apoio do meu marido, porque ele ficou em casa com as crianças. Hum, Então, assim, eu tive vários degraus, sabe, é como se eu tivesse nas minhas escadas pessoais e eu subisse vários degraizinhos ali, da parte emocional, de eu poder fazer uma prova sem o apoio dele, como que eu ia me sair, de correr num clima totalmente diferente, né, sair ali é um treino climático também, apesar de que eu tive sorte, porque era frio e de repente ficou um super calor, a gente enfrentou um sol tremendo na prova. Era um percurso também bem diferente, porque todos os percursos que eu tinha feito até então eram tipo pistas girando, né. Esse uhum. percurso ele era 1 km indo e 1 km voltando, e você ficava fazendo isso toda hora, ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar. Mas era um percurso desafiador para mim, porque ele tinha subida, ele tinha falso plano, ele tinha cotovelo. Então, assim, foi incrível, incrível participar, porque eu sinto que eu sempre me sinto uma melhor versão após a prova. Mesmo que ela não saia como eu planejei, sabe, como se
virasse, sabe o Super Saiyajin Você ali do é, do porque Goku? você curte o processo, isso é Sim. bem legal. E aí, o que que acontece? Eu tinha uma amiga na corrida, ela dizia assim: "Nossa, eu tenho tanto medo de quebrar, tenho tanto medo de quebrar". E eu olhei pra cara dela e disse assim: "Hoje você vai correr comigo até quebrar, que é pra você nunca mais ter medo de quebrar". É. Porque se Mergulha vo no limbo, né. Vamos lá. porque se você não tem medo de quebrar, o medo não é assim, ele limita demais o atleta. Você não pode ter medo. Eu fui com muito medo para essa prova, muito medo. Medo porque eu estava saindo da minha casa, porque eu estava longe das minhas filhas, do meu marido. Medo porque eu tinha, né, que sair da minha zona de conforto ali. Mas você vai, e aí você vence o medo. O problema não é você ter medo, é você deixar o medo paralisar você de É, fazer as coisas que você gosta, o medo é né. importante como E aí sobrevivência, quando você né. termina e que você percebe que aquele medo que quase te paralisou, não te barrou mais, ele perde aquela força e você fica mais forte com isso também. Isso é legal. Tem até uma frase que eles, eh, dizem que é: "O medo de perder tira a vontade de ganhar". É. Então, não pode tirar de jeito nenhum, ele não pode te paralisar. Ele é importante, porque se você não tiver medo, você vai cometer determinadas coisas que você vai colocar a sua vida em risco, né. É tanto que no início da nossa história, o medo ele era o quê? Era o medo que salvava os homens das cavernas, Isso né, ele aí. serve para nos ajudar. Mas hoje a gente tem um medo, eh, emocional diferente, um medo que nos empata de evoluir, Uhum. um medo que nos empata de ser nossa melhor versão. Esse medo, a gente tem que colocar ele no lugar dele. A gente tem que ultrapassar e a gente tem que lembrar que na próxima prova, lembra que você também sentiu esse medo? Isso não é só para o esporte, às vezes você Não, vai a abrir vida, né, você vai abrir um negócio, você vai casar. Nossa, quando você vai casar, você ter sente um medo filho. tremendo, quando você vai ter um filho, toda mudança traz essa, né, essa insegurança. Mas se você se acovardar e você se render a isso, né, tem um lema que diz assim, ó: "O covarde, ele morre todo dia, mas o corajoso ele só morre uma vez". É porque Cortella fala que o coragem não é a ausência de medo, é a capacidade de enfrentar o medo, Sim, né. Então é isso, você é. tem que ter coragem, que é a capacidade de enfrentar o medo, e aí ver que às vezes aquele medo era uma crença limitante, Sim, e uma vez vencida aquela crença, aquilo passa a te isso. impulsionar ao invés de te É. te frear, né. E tudo com muita responsabilidade, porque às vezes pode parecer que a gente está dizendo assim: "Vai de qualquer jeito", e não é, né. Você não pode ir para uma competição dessa e achar que vai levar ela na mente. Você tem que fazer todo o processo. Você prepara seu corpo, você faz tudo. Depois de tudo preparado, depois de tudo acertado, aí você não pode deixar esse medo vencer você. Mas tudo dentro do seu quadrado, né. Às vezes a pessoa chega acima do peso, ou então a pessoa chega totalmente destreinada e diz assim: "Quero fazer isso". Você não pode dizer assim: "Você vai conseguir, você vai conseguir isso na mente". Você está sendo irresponsável se você faz isso. Mas se você já cumpriu toda essa parte, se você já fez tudo isso, se você já se programou, não só no esporte, né, quando você vai abrir uma empresa, você pode abrir uma empresa do nada, de qualquer jeito? De forma Você pode alguma. casar de qualquer jeito? Você pode ter um filho de qualquer jeito? Às vezes as pessoas, elas não entendem isso também, elas acham que vão levar tudo na força da mente. Não, as coisas elas têm que ser organizadas, elas têm que ser feita uma estratégia, depois de tudo pronto, o medo ainda vai estar ali. Aí é a hora de você vencer e dizer assim: "Não, já fiz tudo que tinha para fazer, já está tudo organizado, agora eu vou". É o que o Bernardinho fala, você não controla o resultado, né, você controla o seu planejamento e a sua preparação para aquilo. Sim. Isso te ajuda, né, a transpor, E né. se não der certo, vai até dar certo. É, e você sabe que você tentou cercar, S buscou cercar tudo sim, que podia, né. exatamente. E agora a gente está indo mesmo para o encerramento. Eh, Quem te inspira, eu acho que você deixou uma dica, mas você pode falar mais alguém ou o que te inspira, que você falou do Senna, né, Aham, que é para mim também uma inspiração, mas tem mais alguém que te inspira, que te sim. inspirou nesse Eu sentido? sou apaixonada pelos vencedores. Eu estudo a biografia de todos os vencedores. Legal. Eu gosto de saber como eles pensam, quais são as dificuldades que eles passaram.
que eles precisaram fazer para mudar. Os vencedores, eles mudam as eras, todos eles. Quebram Isso. padrões, Mas o derrubam Senna, o que crenças. acontece? Nossa casa, a gente não tinha energia elétrica. A primeira imagem que eu vi numa televisão foi o Ayrton Senna ganhando uma competição. Putz, aí lascou. Então, o Ayrton Senna, ele era incrível para mim, incrível. Mas eu também me inspiro muito no Bruce Lee. Eu me inspiro em vários corredores, se eu for falar de corredor, eu me inspiro em vários corredores, corredoras também. Eu me inspiro em pessoas comuns que vencem, coisas que parecem bobas, sabe, me inspiram muito. Eu me inspiro na minha avó, que era uma mulher sábia, que era uma mulher super forte, que teve que vencer batalhas imensuráveis na pobreza, num lugar hostil, porque a floresta ela é hostil. E eu me inspiro na minha mãe, que não tinha, assim, tantos recursos emocionais, porque minha mãe tinha problemas emocionais, mas eu sempre penso que as pessoas nos dão o que é capaz naquele momento, né. Então, assim, eu me inspiro em grandes vencedores, mas eu também me inspiro em vencedores anônimos. Eu tô sempre conversando com as pessoas e tentando entender em que momento ela venceu, como ela venceu, e eu aprendo muito com isso. Legal demais. Faz muito sentido. Se você pudesse dar um conselho para quem está ouvindo agora e aí tá com aquele pensamento: "Ah, eu nunca vou conseguir". Seja correr uma ultramaratona, seja começar a correr, seja correr uns 5 km. E aí, que conselho você daria para as pessoas? A primeira coisa é mudar esse pensamento, porque se você disser: "Não é pra mim", não é pra você mesmo. "Ah, eu não consigo", A mente acredita e vai, né? não vai conseguir. Quando alguém chega pra mim e diz assim: "Ah, não é pra mim", eu disse: "Realmente não é pra você". "Ah, isso aqui eu queria, mas" não, você quer ou não é? Porque você não pode ficar em cima do muro entre queria e não é. Porque se você tomar uma decisão, eu acredito nisso, muito. Se você toma uma decisão que você quer algo, você planeja esse algo. Você estuda a melhor estratégia para esse algo, para a sua realidade. Vai só demorar. O máximo que pode acontecer é demorar. Isso aí. Na pior dos planejamentos é demorar. Mas hoje eu não consigo entender, é até difícil para minha mente entender alguém dizer assim: "Ah, eu não consigo correr 5 km". É porque as pessoas não querem correr 5 km, elas querem correr uma maratona. Antes de correr 5 km, sabe o que que eu fazia? Eu andava 5 km. Qualquer pessoa pode andar. Eu vejo pessoas nas corridas que não andam fazendo corrida, com uma perna só, sem as 2 pernas. São Silvestre tinha uma menina sem 2 pernas correndo. Aí eu vejo uma pessoa totalmente saudável com 2 pernas, com tudo, dizer: "Ai, eu não consigo correr sem". Tudo bem, não é pra mim, não é pra. Então, assim, o primeiro conselho é: muda a tua mentalidade. O que tu quer pra ti? O que que você quer fazer? Para de achar ou então de deixar as pessoas limitarem o que você pode fazer. Você tem que decidir o que você quer fazer. Hoje eu tenho 41 anos, ninguém decide o que eu quero fazer. Só eu decido o que eu quero fazer. Forte e faz muito sentido hoje, principalmente onde as pessoas nem sabem o que querem. Acho que encaixa, né, feito luva. Não por culpa dela às vezes, mas a gente vive um mundo de muita informação, né, muita cobrança, a coisa tá muito dinâmica, muito rápido, e muitas vezes se perde nisso aí. E outra coisa que é importante também é a pessoa focar no que ela quer, entende? Ah, eu decidi o que eu quero. Então foca totalmente nisso. Começa a estudar tudo sobre isso. O que eu faço quando eu quero fazer algo que eu nunca fiz? Eu começo a estudar tudo sobre aquilo. E depois eu começo a estudar tudo que as pessoas que fizeram aquilo fizeram. E aí eu começo a convencer a minha mente que eu faço aquilo também. Que a gente chama na PNL de modelagem. Então, tudo que eu quero fazer, eu não pergunto. Quando eu decido que eu quero fazer uma coisa, eu não fico perguntando para as outras pessoas o que que elas acham disso. Eu vou perder meu tempo. Eu estudo o que é essa coisa,
eu adapto para minha realidade e eu estudo as pessoas que já fizeram essa coisa. E aí eu começo a dizer para mim, todos os dias, que eu vou fazer isso. Às vezes eu monto uns objetivos que eles são tão cascudo que eu fico: "Bicho, como que eu vou fazer isso?". Aí eu mesmo respondo: "Eu não sei como tu vai fazer isso, mas tu vai fazer isso". Em nenhum momento eu deixo a minha mente ficar falando assim: "Ai, isso não é pra mim. Ai, não, esse papel a vítima nunca vai vencer, nunca vai Tem levantar um um pressuposto da troféu". PNL que ajuda muito nisso, que é justamente isso. Se alguém já fez, é porque é possível fazer. Então eu posso modelar, né? E eu sou o nível de pessoa que eu busco coisas que ninguém fez, que é para que eu seja pioneira, que eu diga assim: "Ah, a Roberta fez, eu vou fazer também". Eu busco algumas atividades que ninguém ainda fez, que é para ousar, assim, trazer um peso maior para minha mente, para que ela fique mais Um forte ainda. desafio maior. É de desafio de ultra, né? Essas coisas de desafio de ultra. Bom, Roberto, a gente vai chegando ao final. Foi um prazer bater esse papo, trazer essa realidade do ultra, mas ver que nesse caminho tinha ali uma pessoa que não começou querendo ser uma ultra, começou tendo na corrida uma válvula de escape, vamos dizer assim, que se transformou em uma cura, né? Sim. Em um apoio terapêutico inicial e que acabou te levando a chegar em resultados de ultra, né. Antes da gente terminar, ninguém sai daqui, né, sem a nossa caneca oficial, agradecimento à Camorra, né. A gente tem a nossa caneca do Papo de Fibra, Ah, que então linda. quando você tiver aí, antes de sair para correr, tomando ali o seu pré-treino, ou então Ah, se hidratando aí, que linda. já usa a Obrigada. canequinha do Papo de Fibra. A gente também tem parceiros muito fortes, né? Eu te perguntei dos parceiros, né? A gente Aham. também tem parceiros que fazem com que tudo isso aqui aconteça, né? Aquele recebimento ali, né? Onde a gente tem a Empório Life apoiando, o Lourdes Uhum. Square que está sempre aqui com a gente, a Sushi, né? E você vai ser beneficiada, obviamente, com isso. Aqui a gente tem um Delícias da Vovó, é algo assim, é literalmente voltar ao passado. E qual que é o sabor disso? Sabor delícia da vovó. Não tem como descrever o negócio, né. Que Então, legal, eles adoro. mandaram aqui. Obrigada. Nós temos a nossa caixinha mágica, que é a caixinha de combo japonês da Sushi Tio, né. Domingo tem jogo, né, então a gente tá rumo ao Hexa, e a gente tá indo rumo ao Hexa junto com a Sushi Tio, que tá sempre aqui nos ajudando, nos apoiando e presenteando quem vem aqui trazer Obrigada, adorei. conteúdo de alta qualidade para nossa audiência. E além disso, acho que a gente tem, não é Banca do Zé não, né. Então, hoje, a gente vai encerrando por aqui. Queria agradecer a todos os nossos parceiros novamente, ao Lourdes, a Empório Life, a Sushi, a Delícias da Vovó, a Camorra, né? A Navon Safra Invest também, que está sempre com a gente. Inclusive já patrocinou a nossa caneca também, tá aqui, ó, Navon Safra Invest, Uhum. né? Porque é aquela história, né? Sozinho a gente vai até mais rápido, mas com parceiros A a gente vai gente mais vai longe, né. muito mais longe. Obrigada. Muito obrigado, parabéns, Obrigada até de pela antemão. oportunidade. Obrigado pelo Obrigado por papo ter vindo aqui. agradável. Eu sei que sua estadia aqui é pequena, né? Você já tá Uhum. partindo de novo, né? E que venham muitas outras, muito sucesso para você, né? Obrigada, Na vida e no esporte também. obrigada, Obrigado por servir de inspiração para nossa galera. Show? obrigada. Galera, é isso. Estamos encerrando aqui mais um Papo de Fibra. Lembra que a gente está no Spotify, tá no YouTube. Quer seguir os nossos shorts? Tá lá também no Papo de Fibra no Instagram. Então, se liga que a gente está trazendo aí muita história bacana para vocês. Até o próximo Papo de Fibra, a gente se vê lá.